Fala galera, Deus abençoe a vida de vocês, muitas coisas boas nesse dia. Se você não estiver bem, espero que esse vídeo te faça ficar melhor, tá bom? Tem uma coisa muito interessante que a gente tem que ter muito orgulho da nossa vida, do nosso passado, da nossa história. Né? Geralmente a gente foca muito nos problemas que nós estamos vivendo no presente, nas dificuldades que nós estamos passando, e a gente não consegue enxergar quantas coisas boas já foram realizadas nas nossas vidas, né? E às vezes a gente tem que olhar muito, sabe, aquilo que você já construiu, de repente os filhos que você já colocou no mundo, tanto de trabalho que você já realizou, a conquista de repente da sua casa, do seu apartamento, do seu carro, ou mesmo que você não tenha conseguido isso ainda, tem sempre algo que você vai se orgulhar, algo que você fez que as pessoas se orgulham de você. E às vezes a gente tem que olhar muito esse passado, né? Então, assim, às vezes a gente olha para a nossa história, por exemplo, sou filho de um pedreiro, de uma dona de casa. Então, onde eu estou hoje, para mim já é um orgulho muito grande ter avançado um pouco mais que os meus pais. Tá? Então, eu espero muito que meus filhos avancem mais, que vão mais longe. Eu tenho certeza que eles irão mais longe do que eu e minha esposa já fomos. Outro dia eu estava lendo a história do Flávio Augusto, que ele é o criador da WhatsApp, né? Então, um cara que teve um crescimento assim meteórico, né? Ele era filho de um policial, de uma professora e montou mais de 300 escolas de inglês, entrou nesse mundo do empreendedorismo, né? E às vezes eu olho assim e falo, puxa, que sensacional, né? Só que assim, muitas vezes a gente olha para as pessoas com um crescimento muito grande também, e às vezes a gente fala, puxa, eu queria ser que nem essa pessoa. Mas assim, às vezes o que a gente alcançou também já é muito importante, né? Às vezes a gente olha para o nosso passado e fala, puxa vida, olha, eu conquistei isso, conquistei aquilo. Então a gente tem que olhar muito para o nosso passado também e ter orgulho, né? Ter orgulho das coisas que nós já conseguimos, né? Então, assim, essa história do sucesso pessoal, sucesso profissional, é algo muito particular, né? Então, às vezes, muitas pessoas, por exemplo, eu tenho uma história linda no meu livro de algumas pessoas que o sonho delas era simplesmente construir uma família, né? Teve a perda do pai, a perda da mãe e conseguiram construir uma família. Então, isso é uma história de vitória e a pessoa tem que ter orgulho disso. Então, é claro, a gente tem que melhorar todo dia, não pode se conformar com as coisas da forma que elas são. Né? A gente tem que ter um orgulho muito grande do nosso passado e realmente buscar melhorar, todo dia estudar, todo dia buscar um pouquinho, melhorar um pouquinho no trabalho, se dedicar um pouco mais às coisas, né? Não se conformar, né, com a vida que a gente tem. Algumas pessoas elas têm uma tendência, tem algo que tem uma capacidade intelectual muito grande, né, de avançar muito, mas você também é capaz, né? Todos nós somos capazes. Se eu sempre falo, se o fulano conseguiu isso, eu também vou conseguir, né? Eu me inspiro muito numa história aí do Ray Kroc, que eu já falei em alguns vídeos, né? Que é o cara que criou o McDonald's com 53 anos, né? Ele conseguiu aí expandir toda a franquia nos Estados Unidos e mundo afora. Então a gente não tem idade para o sucesso, não tem idade. Eu tô com 40 e pouco, não chegou ao fim, não. A gente todo dia é uma luta, é uma vitória, é uma batalha. Então a gente tem que buscar realmente isso, né? Buscar esse sucesso, né? Às vezes a gente tem as nossas limitações, né? Às vezes as pessoas falam, todo mundo tem 24 horas por dia. Não é bem assim, né? A gente sabe se você mora num lugar mais difícil, né? O acesso, tudo, a gente tem as limitações geográficas. Então por isso que eu falo, às vezes a nossa história já é uma história de vitória. Depende de onde você saiu, para onde você chegou, já é uma grande vitória, né? Então, se de repente você morava numa comunidade, hoje você já mora num bairro melhor. Então tudo isso são vitórias que a gente vai conseguindo, né? A gente tem que construir uma história para que as pessoas também tenham orgulho de nós, né? Então, assim, eu acho muito importante, assim, eu fico muito feliz de poder ajudar os meus filhos e eu espero que eles vão muito mais longe do que eu já fui e eu tenho certeza que eles irão. Mas, assim, eu também tenho orgulho de olhar para o passado, né? Ver o esforço que meus pais fizeram para nos criar, para criar eu e meus irmãos, para a gente chegar onde nós chegamos, construir nossas famílias. Então isso é muito importante, a gente ter orgulho do nosso passado, né? A gente tem as nossas limitações, mas a gente tem que construir essa história, né? A nossa mente, ela, assim, ela tem um poder de manifestar um inferno ou um céu ao mesmo tempo. Mas a gente tem que. É uma coisa muito maluca, né? Então às vezes a gente não consegue enxergar aquilo que a gente está vivendo de bom, a gente tem esses fantasmas.
essas lutas diárias dentro de nós, né? Então a nossa mente às vezes faz um inferno na nossa própria vida, mas a gente tem que buscar entender que a gente é muito mais vitorioso do que nós imaginamos, né? A gente consegue às vezes escolhendo apenas as nossas derrotas, as nossas fraquezas, olhando, comparando com as pessoas ao lado, achando que a gente nunca vai ser melhor que outra pessoa, mas a gente não tem que ser melhor que outra pessoa, a gente tem que ser melhor que nós mesmos, olhar o nosso passado e falar, olha de onde eu saí e olha onde eu cheguei. É isso que a gente tem que buscar todos os dias na nossa vida, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deus abençoe a vida de vocês. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e dê um like aí no canal. Valeu, grande abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau.